Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Este vídeo será o vídeo de número 90, tá? E vamos continuar aqui ainda no capítulo Emancipação da Alma. Estamos aqui falando sobre o assunto sonambulismo e continuamos na questão número 431. Na questão número 431, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no seu estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Olha só, como é que ele pode falar de coisas que ele não conhece nesta encarnação, tá? E a resposta é a seguinte: ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu achas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. E tem uma consideração de Kardec aqui. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes: dize-me que diga ou proíbe-me de dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Então veja, ele explica aqui que o espírito, ele tem muitos tipos de conhecimentos diferentes, porém, através das encarnações, em cada vez que ele encarna, ele esquece para que ele se concentre nas provas daquela encarnação, daquele momento. Quando ele está no estado sonâmbulo, ele consegue parcialmente, uns mais, outros menos, lembrar desses conhecimentos. Então, ter ideias que normalmente ele não teria, né? Conhecimentos que normalmente ele não tem enquanto ele está na vigília. Mas veja, ainda é um estado imperfeito. Porém, no plano espiritual, quando nós estamos desencarnados, nós angariamos todos estes conhecimentos. Por isso que nós dissemos que a nossa vida aqui na Terra, ela é circunscrita a certos tipos de objetivo. E às vezes as pessoas não sabem por que acontecem tais coisas, por que não conseguem fazer tais coisas, porque realmente elas estão focadas em um objetivo. Enquanto o espírito, na verdade, ele tem um global de objetivos para alcançar muito mais além. Então, na verdade, parece que a gente não se conhece, nós nos conhecemos quando estamos em espírito. E aqui parece que nós somos uma personalidade secundária, focada em certas problemáticas para encontrar solução, para dar a perfeição à primeira. Curioso, né? 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A resposta: a alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Tá? Então, muitos têm essa visão à distância, que na verdade é a clarividência, né? E essa clarividência se dá quando o espírito está mais livre fora do corpo. 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? E ele responde o seguinte: há uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria.
Tá? Então ele diz que as duas situações, tá? Ao espírito e ao corpo. Mas ele ainda lembra que existem situações do corpo. O que seriam essas situações? De estar mais ou menos preso ao corpo. Se o seu corpo está descansado, se está predisposto, ou se ele está, por exemplo, comeu demais, o corpo ali está revolvendo ainda o alimento no sistema digestivo, então dificulta a soltura do espírito, tá? Dificulta qualquer situação, né? Imagina você comer demais e fazer uma meditação, é complicado. 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? E ele responde, até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. Então ele diz, né, que as faculdades do espírito não estão todas lá, porque ele ainda está ligado à matéria. Então, na verdade, quando nós estamos desligados, ou seja, nosso corpo morreu, nós já fomos para o astral, o nosso espírito tem muito mais capacidades. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? E ele diz aqui, ó, ele já até falou isso na outra questão, né? Que ele diz às vezes que um sonâmbulo interpreta o que um outro espírito está falando. Né? E ele diz aqui, ó, a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Tá? Esse é um ponto importante. Lucidez, que muitas vezes a pessoa está meio que desligada do corpo, mas fechada mentalmente nos seus próprios tormentos, medos, desejos. E ele continua. Todavia, algumas vezes, não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Mas pequenas considerações de Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que se creem ainda vivos, não lhes parecendo nada mudado ao seu redor. Os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes aos nossos e tomam a aparência do próprio corpo como um corpo real. Tá? Então, muitas vezes o sonâmbulo, assim como a pessoa recém-desencarnada, pode ver um espírito e acreditar que é uma pessoa encarnada, porque não tem diferença. Muitas pessoas acham assim, desencarnando a gente fica sem pés, flutua, vira um vapor, né? Por isso que existem essas figuras folclóricas do fantasminha, né? com o lençol, né? Então o fantasma é sempre algo disforme, e essas imagens, essas ideias vêm da nossa cultura, né? O que as pessoas veem, né? Eu vi um vulto, era um vulto branco. Aí como vê borrado a clarividência ou a vidência não está desenvolvida bem, e aí a pessoa diz, parece que tinha um lençol em cima, é porque via aquela forma vaporosa, né? Energética, e às vezes de materialização, né? As materializações parecem muito isso, uma pessoa com um lençol. Então é muito comum, e daí onde vem a ideia que o fantasma, né, parece que tem um lençol em cima da cabeça. 436. O sonâmbulo vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? Olha só que interessante essa pergunta. Tão simples, mas bem específica aqui, né? Se o sonâmbulo, quando vê algo fora do corpo, ele vê onde está o seu corpo ou ele está vendo onde está a sua alma? É a sua alma que transportou-se até um lugar para ver. E ele responde o seguinte, responde com outra pergunta. Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Ele já tinha falado isso, né? Ele já tinha dito isso. Então o espírito às vezes dá umas corrigidazinhas em Kardec, né? Tipo, você já perguntou isso, eu já disse que quem vê é a alma, não é o corpo. Então, se é a alma pode se transportar para qualquer lugar, né? Pode tanto ver aqui, né? Mas não com o seu corpo. 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e está algumas vezes muito longe do seu corpo? E ele responde, a alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é condutor das sensações. Isso é o famoso cordão de prata, né, que as pessoas falam, né? Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam se estivessem uma do lado do outro.
438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade de influir no estado do seu espírito depois da morte, sobre o uso da sua faculdade de sonambulismo, se isso interfere nele depois do desencarne. E a resposta que ele dá: muito, com o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então ele explica que toda faculdade bem usada ou mal usada vai influenciar na vida depois da morte. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aí dentro do capítulo Emancipação da Alma, no subtítulo Êxtase, na questão 439, no próximo vídeo. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.